Capítulo 14. Sua ferocidade, inabalável. Parte 1. Já fazia um mês desde que me tornei o tutor de Eris. Desde o momento em que comecei a lecionar, ela não quis me escutar. Assim que chegava a hora da leitura, escrita ou aritmética, desaparecia. Não mostrava a cara de novo até que fosse a hora da prática com espadas. Havia uma ou outra exceção, claro. A aula de magia era a única em que ela prestava verdadeira atenção. Na primeira vez que conseguiu criar uma bola de fogo, ficou toda feliz e entusiasmada. Ela viu o fogo rugir, engolindo uma cortina, e disse: "Algum dia, farei até fogos de artifício no céu, igual você fez." Claro, na mesma hora apaguei suas chamas e avisei para não usar magia de fogo quando eu não estivesse por perto. Eris sorriu olhando para a cortina meio queimada, satisfeita consigo mesma. Parecia até uma piromaníaca, mas ao menos estava motivada. Eu tinha certeza de que ela poderia até aceitar todo o resto da programação de estudos. Ou foi o que pensei. Mais tarde, percebi que minha previsão estava completamente errada. Eris se recusou a me escutar durante as aulas de leitura, escrita e aritmética. Se eu tentasse adverti-la, simplesmente fugiria. Quando tentava pegá-la, ela me dava um soco e voltava a fugir. Se eu a alcançasse, pararia apenas para me bater de novo e voltava a fugir. Pensei que a garota entenderia a importância da alfabetização e aritmética depois de nosso sequestro. Mas pelo visto ela devia realmente odiar essas coisas. Quando fui discutir os problemas com Philip, ele apenas disse: "Fazer o aluno assistir às aulas também faz parte de seu trabalho como tutor a domicílio." Não discordo. Ghislaine assistia a minhas aulas e levava tudo a sério, mas era só um extra. Eu não poderia ensinar apenas a ela. Então tinha que procurar por Eris. E Eris não era tão fácil de se encontrar. Ela viveu a vida inteira na mansão, enquanto eu havia chegado há apenas um mês. Existia uma enorme diferença entre nossas familiaridades com o local, e isso se provou um enorme problema no meio desse esconde-esconde. Pelo visto, os outros tutores a domicílio enfrentaram o mesmo problema. Só às vezes que a encontravam, já que a área para se esconder era enorme, mas ao menos ainda ficava limitada à mansão. Aqueles que a encontravam, entretanto, sempre eram espancados. Foi por isso que seu primeiro tutor desistiu. Um tutor tentou bater nela, combatendo violência com mais violência. Eris entrou no quarto dele na calada da noite, enquanto ele dormia, e o atacou com uma espada de madeira. Seria desnecessário dizer que o sujeito pediu demissão após ficar tão ferido que levaria meses para se recuperar por completo. Ghislaine foi a única que conseguiu derrotar Eris em seu próprio jogo. Eu não confiava na minha capacidade para tal. Se encontrá-la fosse a mesma coisa que ser hospitalizado, não queria. Não estava interessado em encontrá-la para ser agredido e ficar machucado. Se a magia era a única coisa em que estava interessada, por que não desistir das outras coisas e se concentrar apenas nisso? Mas Philip insistiu que eu deveria ensinar a ler, escrever e fazer aritmética. Ensinar o mesmo tanto de magia e das outras coisas. Na verdade, essas coisas são mais importantes que a magia, disse ele. E eu concordei. Talvez ela precisasse de outro sequestro. Crianças que não aprendem as coisas precisam ser punidas. Assim que pensei nisso, finalmente a encontrei. Ela estava nos estábulos, escondida enrolada em um monte de palha, deixando a barriga exposta e descansando em paz. Zizizi, zizizi.
Estava dormindo profundamente. Seu rosto inconsciente parecia o de um anjo. Não, eu não seria enganado pela sua aparência, ela era o próprio diabo encarnado. E, claro, por diabo encarnado, quero dizer aquele do tipo que soca todos até vomitarem sangue. Mesmo assim, eu precisava acordá-la. A chamei em voz baixa. Jovem senhora, acorde, por favor. É hora de se divertir com aritmética. Ela não estava acordando. No momento, decidi cobrir sua barriga para que não pegasse um resfriado. Assim que tentei silenciosamente deslizar sua roupa para o lugar certo. Eris abriu os olhos. Seu olhar foi até sua barriga, onde estavam minhas mãos, e depois até o meu rosto. Gir. Não parecia sequer sonolenta. Em vez disso, arreganhou os dentes enquanto seu rosto até mesmo escurecia de tanta raiva. Ah, aqui vem ela, percebi. Mas era tarde demais. Seu punho voou. Meu rosto. Cruzei os braços na minha frente para me proteger. Ec. Mas o impacto atingiu meu estômago. Seu punho bateu com tudo. Quase desmaiei de agonia, meus joelhos cederam. Bem, não cheguei a vomitar sangue, mas apanhei. Anf. Ela fungou para mim e depois me chutou. Uma vez que parou, passou por cima de meu corpo caído e saiu do estábulo. Não havia nada que eu pudesse fazer. Finalmente fui até Ghislaine, buscando por ajuda. A mulher que, segundo Paul, tinha músculos no lugar de cérebro. Se ela falasse sobre o motivo pelo qual queria aprender a ler, escrever e calcular, isso certamente convenceria Eris. A garota escutava tudo o que ela tinha a dizer. Ou, ingênuo, assim pensei. No começo, Ghislaine mandou eu me virar, mas quando usei magia de água para fingir que estava chorando, ela concordou relutantemente. Que fácil. Certo, agora me mostre o seu truque, pensei. Ghislaine e eu não bolamos nenhum plano, só deixei com ela. A mulher decidiu fazer seu movimento durante a pausa de nossa lição de magia. Há muito tempo, eu achava que tudo daria certo desde que empunhasse uma espada. Do nada, ela começou a falar sobre seu passado para Eris. Sobre como foi aceita por seu mestre, mesmo sendo uma criança má. Sobre seus primeiros amigos e sobre quando virou uma aventureira. A longa introdução acabou resultando em uma simples história dela falando sobre suas próprias batalhas pessoais. Quando eu era aventureira, os outros faziam tudo por mim. A compra e venda de armas e armaduras, suprimentos e coisas necessárias para o dia a dia. Além de lerem os contratos, mapas e tudo o mais. Depois que nos separamos, percebi a importância de muitas coisas, o peso de uma carteira cheia, a necessidade de conseguir carvão para acender o fogo e como era inconveniente não poder usar a mão esquerda enquanto carregava uma tocha. O grupo dela havia se dissolvido há 7 anos. Foram forçados a fazer isso após Paul e Zenith se casarem e se isolarem do mundo indo para o interior. Eu adivinhei isso, parecia que Paul e Ghislaine realmente fizeram parte do mesmo grupo. Nós até pensamos em continuar juntos, mas Paul, o nosso especialista em bater e correr, e Zenith, nossa curandeira, partiram. Mesmo se não dissolvêssemos o grupo naquela hora, eventualmente o faríamos. Estava na cara. Um grupo de 6 pessoas. Um guerreiro, um espadachim, uma espadachim, um mago, uma sacerdotisa e um ladrão. Provavelmente era essa a composição, se fosse dividir por ocupação.
Embora Ghislaine fosse apenas uma espadachim de nível sagrado naquela época, sua força de ataque devia ser bem alta. Guerreiro, pessoa desconhecida tanque 1. Espadachim, tanque secundário e DPS 2. Espadachim, Ghislaine DPS. Mago, pessoa desconhecida DPS. Sacerdotisa, Zenith, curandeira. Parecia um grupo bem equilibrado. Ladrão era um termo geralmente usado para alguém que cuidava de alguns serviços estranhos, desde abrir fechaduras, detectar armadilhas, montar barracas, até fazer acordos com comerciantes. Era uma posição reservada a alguém capaz de ler bem, que tinha uma mente afiada e era ágil. A maioria era proveniente de famílias de comerciantes. Você poderia ao menos chamá-los de caçadores de tesouros ou coisa do tipo, falei sem pensar. Ghislaine bufou. Ladrão é adequado para alguém que sempre roubava nosso dinheiro e saía para apostar. Vocês não se reuniram contra ele quando descobriram? Não? Aquele cara era bom com apostas, na maioria das vezes voltava com mais dinheiro do que antes. Raramente voltava com menos da metade. E até se continha quando estávamos com poucas moedas. Ou ao menos foi o que ela disse. Ainda assim, não importa quanto lucro conseguissem com apostas, porque deixaram ele se safar. Sofri para compreender. Não é para me gabar, mas nunca tive vontade de fazer apostas. Embora tenha gasto mais de 100 mil ienes em jogos online. Por outro lado, eles tinham um mulherengo igual ao Paul em seu grupo, então provavelmente não estavam lá muito preocupados com a moralidade um do outro. Todo mundo devia ter alguma falha. Havia tantas regras quanto pessoas. Qual é a diferença entre um guerreiro e um espadachim? Perguntei com curiosidade. Se as duas posições eram de vanguarda, então não parecia haver uma razão para separar uma da outra. Se você usa uma espada e um dos 3 estilos principais, é um espadachim. Se usa algum estilo diferente, mas ainda usa uma espada, então é um guerreiro. Se usa um dos estilos, mas nenhuma espada, continua sendo um guerreiro. Ah, então isso quer dizer que espadachim é um título especial. Mais precisamente, eram os 3 principais estilos de espada que tornavam suas habilidades especiais. A técnica que Ghislaine usou quando derrotou nossos sequestradores foi incrível. Ela mal se mexeu e arrancou a cabeça deles. Depois descobri que aquela técnica se chamava Espada de Luz, uma técnica secreta do estilo Deus da Espada. Então o que é um cavaleiro? Um cavaleiro é um cavaleiro. Cavaleiros são nomeados pelo rei ou pelos lords suzeranos. Aprendem a ler e a calcular. Alguns podem até mesmo usar magias simples. Como a maioria deles são nobres, também são bastante orgulhosos. Provavelmente recebiam educação, já que frequentavam a escola. Naquela época meu pai ainda não era um cavaleiro, era. Não tenho certeza, mas ele se chamava de espadachim. E cavaleiros magos ou guerreiros magos. Ouvi dizer que também existem. Existem pessoas que usam magia ofensiva e se chamam assim. Você é livre para se chamar do que quiser, sua profissão não importa. Ahá! Os olhos de Eris brilhavam enquanto escutava a conversa. Eu esperava que ela não estivesse se decidindo a arrastar Ghislaine direto para o labirinto mais próximo. Isso me deixou ansioso. Não era esse o tipo de aventura que desejava. Gastar todos os dias cercado de mulheres bonitas. Preferia algo desse tipo. Ah, merda!
Ghislaine deveria estar falando sobre a importância de aprender a ler e escrever, e não sobre isso, lamentei. Estraguei tudo. Mas ainda havia misericórdia. No dia seguinte, Eris assistiu todas as aulas, leitura, escrita e aritmética. Foi tudo graças a Ghislaine. Depois disso, sempre que acontecia algo, a mulher recomeçava a contar suas aventuras dos velhos tempos. Eu ficava com dor de estômago sempre que isso acontecia, mas, graças a isso, a garota finalmente entendeu a importância de ler, escrever e calcular. Ou talvez o principal motivo para o seu interesse tenha sido porque achou as histórias de Ghislaine interessantes. De qualquer forma, o resultado foi bom para mim. Parte de mim deseja ter pensado em algo do tipo desde o começo, mas, claro, se não tivéssemos sido sequestrados, ela provavelmente nunca me escutaria. Naquela época, a garota olhava para mim como se eu fosse um verme. Então meu plano não foi inútil. De qualquer forma, as coisas acabaram bem. Nossas primeiras lições envolviam ensinar a Eris as 4 operações aritméticas básicas. Desde que ela frequentou a escola e foi previamente instruída por tutores capacitados, já sabia como fazer uma soma simples. Oh Deus! Minha pupila energicamente ergueu a mão no ar. Sim, Eris. Para que serve a divisão? Ela não entendia a importância de multiplicação e divisão. Além disso, era horrível em subtração. Se algo tivesse mais de um dígito, simplesmente desistia. No lugar de se preocupar com a necessidade, pense nisso como o oposto da multiplicação, expliquei. Estou perguntando quando é que vou usar isso. Certo, veja, por exemplo, digamos que você tem 100 moedas de prata e precisa dividi-las igualmente entre 5 pessoas. Meu último tutor falou a mesma coisa. Ela bateu com o punho na mesa. Então por quê? Eu tenho que dividir igualmente. Estava me desafiando exatamente como uma criança faz. Para ser sincero, isso não seria necessário. Quem sabe? Isso é algo que você teria que perguntar para as 5 pessoas. Isso é só para o caso de querer dividir igualmente, então seria mais conveniente usar a divisão. Mais conveniente. Então significa que não preciso usar isso, certo? Se não quiser, não precisa. Embora exista uma grande diferença entre não usar e não poder usar. Perguntar sobre ser capaz ou não de fazer algo era uma ótima maneira de calar a boca de alguém com tanto orgulho quanto Eris, embora isso não fosse o bastante para resolver a raiz dos problemas. Ela estava tentando argumentar que não precisava aprender a calcular. Em tempos assim, o melhor seria procurar pela ajuda de Ghislaine. Ghislaine, você alguma vez já precisou dividir as coisas uniformemente? Sim. Certa vez, perdi meus suprimentos alimentícios em um labirinto, então tentei refazer o caminho de volta. Mas errei no racionamento de meu alimento, para que durasse até chegar aonde precisava. Fiquei 3 dias sem poder comer ou beber. Pensei até que ia morrer. Quando não aguentava mais, comi algumas fezes de demônios que encontrei jogadas pelo chão, mas aquilo rasgou meu interior. Consegui superar a dor de estômago, náusea e diarreia, mas então vi um grupo e... A história continuou por quase 5 minutos, me deixando com o estômago revirado. Ouvi com uma cor doentia no rosto. Mas, para Eris, era como um conto heróico. Seus olhos brilharam o tempo todo. E é por isso que quero aprender a dividir. Continue com a lição. Assim que Ghislaine falou isso,
Eris parou de discutir. Toda a família Greirat parecia ter alguma afinidade com o povo fera, embora talvez não tanto quanto Saurus. Eris estava claramente ligada a Ghislaine. Sempre ouvia em silêncio quando ela começava a contar suas histórias. Era como uma criança se agarrando à irmã mais velha, ansiosa para poder imitá-la. Certo, então, vamos fazer mais algumas práticas tediosas hoje. Tragam-me esses problemas resolvidos. Se houver algo que não entendam, podem me chamar. Com isso, as coisas foram gradualmente progredindo.